Olá pessoal, tudo bom? Chegamos ao episódio número 15 da nossa coluna digital do Pasto ao Prato. E então, sendo a coluna feminina, seria o debut dela, né? Ela está debutante hoje. E acho legal que alguns podcasts dizem olá pessoal, outros dizem olá turma, tem um famoso que diz salve, salve família, e me faz lembrar de um colega de faculdade que chegava no campus e dizia que tal moçada? Era sempre esse que tal moçada que o colega Bruno Dias falava para a gente de manhã cedo. E ao formar-se, naquele momento de agradecimento, né, na colação de grau, ele falou o tal do moçada e ao se apresentar disse que era nascido em Bagé e desmamado em Caçapava. Gaúcho tipo não. Bom, isso são causos. Vamos para o nosso episódio de hoje. E eu trouxe um caos antigo porque eu fui buscar nos meus arquivos um texto antigo para ver se ele guarda ainda alguma atualidade ou não. Ele é de março de 2014. Está quase fechando 10 anos. E o nome dele é Raças, Modas, Religiões, Paixões e Mercado, de março de 2014. As raças de gado em qualquer lugar do mundo são tema de grandes discussões, acaloradas muitas vezes, entre pecuaristas e técnicos. Defendem-se raças como defendemos times de futebol, ideologia política e religião. Parece brincadeira, mas quem é do meio sabe que é mais ou menos assim. E tem como ocorre a definição do uso de uma raça? E tem 2, por que no Brasil a raça Nelore é predominante e no sul do país temos o Angus como raça líder? E tem 3, por que nos Estados Unidos o Angus é dominante? E tem 4, por que no Uruguai e Argentina predominam o Hereford e Angus e o zebuíno quase não tem expressão? E tem 5, por que na Austrália aparecem com destaque, além do Angus e Hereford, os sintéticos Santa Gertrudes e Drogmaster? E item 6, se não me perdi na conta, e na Europa? Por que raças tão diferentes? Pois bem, vamos avançar nestas questões e outras relacionadas às raças, neste texto e nesta coluna digital. Não há como contestar que a natureza é soberana e que algumas raças são bem mais eficientes em certos ambientes. Nas condições subtropicais do Brasil, combinação de calor e umidade, o Nelore é insuperável. Foi inicialmente selecionado para sobreviver e agora vem sendo selecionado para ser resistente e muito produtivo. Em algumas situações, os animais cruzados e sintéticos desempenham bem nas mesmas condições que o zebuíno, mas em sistemas de produção especializados. Exemplo, cruzamento terminal ou propriedades mais tecnificadas, que usam mais de tecnologia. Fala-se muito em tolerância ao calor, mas o problema para as raças europeias não é só a temperatura, mas a presença de umidade, no nosso caso. Rebanhos Angus, Hereford, Cimental e outros são bem eficientes no México e África do Sul, mas lá é seco, meu amigo, desértico em alguns locais. Repetidamente vemos ciclos de tentativas de introdução de raças não adaptadas em certas regiões. A lógica acontece e estes projetos não avançam. São modismos de curta duração e quando se olha para trás, não se entende como ocorreu. Tipo blazer com ombreira. Era bonito demais, hein? Com o segundo posto de importância no ranking de escolha de raças está o mercado, pois os pecuaristas que estão nessa atividade, com um propósito produtivo e comercial, miram sempre a rentabilidade.
Aí entram grandes diferenças entre os países já citados. Os Estados Unidos têm um sistema de classificação de carcaças que diferencia muito os animais conforme a qualidade de carcaça, maturidade, peso, gordura, marmoreio, relação músculo-gordura, etc. E assim a escolha da raça passa a ter mais importância, pois o mercado está solicitando uma especificação de produto e esta será alcançada com a combinação de raça e sistema de produção. O direcionamento dos Estados Unidos para a produção e valorização de carnes choice e prime respondem por grande parte do crescimento da raça Angus. Na Austrália, onde o mercado internacional é o principal destino da carne de qualidade, Japão e Coreia, a grande exigência por carcaças pesadas e marmorizadas direciona a escolha de raças pelos confinamentos e, consequentemente, pelos criadores. Para o mercado doméstico, as especificações são distintas: carcaças mais leves e menos gordas, e assim outras raças podem ser usadas. Porém, ocorre maior especialização do produtor para o mercado A ou B. No Brasil, a grande maioria da carne produzida, aproximadamente 85%, é destinada para o mercado doméstico, e os padrões exigidos são baixos ou inexistentes. A classificação de carcaças para fins de compra dos animais ainda não é o mais usual, e o sistema mais corrente é o pagamento por peso de carcaça ou até por peso vivo. Naturalmente, esta situação não pressiona o pecuarista a buscar genética para isto ou para aquilo, do ponto de vista de composição de carcaça e qualidade de carne. O Uruguai possui mais anos de praia que o Brasil no mercado internacional de carne, e para sustentar a posição de exportador de carne de qualidade, teve que padronizar seu rebanho em Hereford e Angus. De outra parte, em sistemas pastoris, com períodos de restrição alimentar, a cria destas raças é mais eficiente que com as continentais. Na Europa, as raças de corte têm uma função bem distinta das nossas, pois são selecionadas para cruzamento com raças de leite. E assim justificam-se raças como o Limousin, Blonde d'Aquitaine, Belgian Blue e tantas outras com hipertrofia muscular, pois o objetivo é adicionar músculo em matrizes leiteiras grandes suficientes para parir um bezerro de qualquer genética. A matriz do rebanho europeu é o inverso da nossa, e a grande população de bovinos é de gado de leite, e a carne vem daí. Esse é um dos motivos para o Angus na Escócia ou Inglaterra ser tão grande quanto um charolês. E os subsídios da pecuária europeia também geram algumas distorções na escolha das raças. O sistema de produção é um determinante importante da eleição de raças. Em sistemas muito extensivos, onde a rusticidade, leia-se, tolerância à fome, é fundamental a raça, e a raça quase pouco importa, pois estando adequadas ao ambiente, as diferentes raças desempenharão de forma muito similar, ou seja, produzirão muito pouco. O rebanho de cria formado por raças ou biótipos menores sofrerá um pouco menos e reproduzirá um pouco mais. Porém, o nível geral de produção da fazenda ainda será muito baixo. Me refiro a situações onde a fome é um fator presente em muitos dias do ano. Já na situação oposta, onde o sistema é intensivo e o acelerador está no fundo com apropriada ou alta disponibilidade de alimento, a raça passa a ter grande importância, pois algumas desempenham bem
e respondem ao insumo recebido, e outras medianamente ou até abaixo do mínimo desejado. No momento que o pecuarista usa de ferramentas como a suplementação ou confinamento, ele passa a dar mais valor para a genética, pois a diferença existente entre as raças aparece, saltam aos olhos, seja em fazendas mais ou menos organizadas. Naquelas propriedades onde os indicadores zootécnicos são bem medidos e utilizados, a questão fica mais evidente e a definição por uma raça ou outra se dá de forma rápida e consistente, assim como acontece nas propriedades nos países e naqueles que a pecuária é mais intensiva e profissionalizada. A questão das raças é mais bem estabelecida. A cria nestes países também é mais intensiva. Quando os Estados Unidos passou a colocar fêmeas em reprodução com apenas 1 ano, os problemas de parto surgiram como uma grande questão, e assim aumentou a população de Angus e Red Angus, e diminuiu a participação do Hereford e diversas raças continentais. A afirmativa faz tanto sentido que até hoje nos Estados Unidos a característica mais valorizada para a compra de touros é a facilidade de parto. Os modismos e paixões estão sim presentes na escolha das raças, mas estes vêm ficando cada vez mais em segundo ou terceiro plano. Criar a raça que a família criava no passado, a raça que considero mais bonita, ou outras justificativas, vai ficando com pouco sentido. Algumas raças com poucos criadores vão ficando pequenas, pois mesmo com grandes qualidades genéticas em sua origem, estes grupos raciais não conseguem competir no mercado e no campo, com raças que vêm fazendo trabalho de contínuo de seleção e melhoramento. Ano a ano, as distâncias em população selecionada e uso de tecnologia vão tornando menores as raças menores. E aí a expressão menor refere-se a menor número de animais. As raças têm suas cores e trejeitos, mas não esqueça que a mão do homem, através de suas associações, é que faz uma raça forte, eficiente no campo e apropriada para o mercado. Tanto é verdade a importância do homem neste processo que a África do Sul desenvolveu raças voltadas para a adaptação naquele ambiente. Poderia lá estar dominante o Nelore ou os sintéticos, Brangus, Braford, Canchin, etc. Mas a competência dos homens envolvidos produziu novas raças, como o Bonsmara, o Senepol, etc. Aos que esperavam que eu iria aqui defender alguma raça, desculpas pela frustração. Sou um entusiasta do assunto raças, genética e melhoramento animal. Porém, cuido para que a sujeira dos óculos não distorça muito a visão prática que devemos ter sobre este assunto. Tudo tem um porquê, e é bom demais pensar e estudar estes porquês. Esse texto foi escrito em 2014, há quase 10 anos, e algumas coisas mudaram um pouco. O Angus passou a ser predominante no Uruguai, o Brasil passou a exportar mais carne do que os 15% citados neste texto, e a nossa cadeia avançou mais. Mas o conceito e a lógica trazida no texto segue valendo a pena. Na Austrália, a raça Wagyu, ou Wagyu, não sei a pronúncia mais correta no japonês, passou a ter mais expressão, pois a Austrália passou a participar mais e mais do mercado de alta qualidade de carne, do mercado gourmet, onde o marmoreio passa a ser o item número 1. E assim vamos, terminando aqui o episódio número 15,
com o debut da nossa coluna digital, que chega então a 15 edições e conta sempre com a sua audição, audiência, sugestões, reclamações. Gostei que outro dia publicamos uma coluna sobre exposições, se paga a pena ou não, e um colega prontamente defendeu seus pontos no nosso canal no YouTube. E muito bem defendidos. Obrigado pela participação. Então, deixo o meu adeus, moçada. Como dizia o amigo e colega Bruno Dias, nascido em Bagé, desmamado em Caçapava. Valeu! Até a próxima!